proteção, provisão e milagre. Para mim, o 2021 foi superação, foi fé e aprendizado. Então, meu ano de 2021, ele foi um ano de recomeço, um ano de progresso e um ano de prosseguir. Felicidade, bênção e vida nova. Peguei Covid, fiquei bem mal, fiquei internada por algumas horas. Depois fui para casa, depois o médico me avaliou de novo, queria me mandar para o hospital, mas aí ele achou melhor não. Primeiro que não tinha mais vaga, não tinha vaga suficiente e eu comecei a reagir ao remédio. Meu janeiro foi peleja, bastante peleja, mas eu acredito assim que o inimigo, quando ele sabe que a gente tem uma vitória muito grande para conquistar, ele peleja, né, para ver até que ponto a gente vai, até que ponto se a gente não vai desviar, né? Porque eu fiquei muito doente, minha filha não tinha nem 1 ano e a Manu, ela foi promessa de Deus na minha vida, né? Porque eu não queria mais engravidar e Deus falou para mim que eu ia engravidar. E quando eu estava grávida, eu não sabia qual era o sexo, até quando ela nasceu eu não sabia, mas o Rafael sempre chamou de Manu. Falou, não, vai ser uma menina e ela vai chamar Emanuele. E desde o começo da gestação ele chama ela de Emanuele. Então, assim, ela foi uma bênção na minha vida, tem sido, graças a Deus, meus 3 filhos são bênção. E foi bem difícil no começo, pensar que eu poderia morrer e não ver meus filhos crescerem, meus filhos estarem na presença de Deus, mas graças a Deus tudo foi clareando conforme o tempo foi passando. Graças a Deus eu fui melhorando, os remédios foram fazendo efeito e eu tenho certeza que foi a mão de Deus, foi a oração dos irmãos, porque o remédio que tinha lá no posto não era o adequado, não era aquele que eu precisava tomar naquele momento, e mesmo assim ele fez efeito, e mesmo assim, para a glória de Deus, eu consegui sair daquela situação. Evidenciar uma que marcou e ficará para sempre, para a eternidade. O batismo do Samuel, um batismo nas águas. Meu filho primogênito de 12 anos, eu tive o privilégio de vivenciar esse momento diante de um período tão difícil, né? Que nós passamos por alguns decretos municipais, estaduais, a gente teve que adiar, né? Muitas vezes, mas Deus permitiu que esse momento acontecesse, e ali foi sublime, com certeza, como todos que estiveram presentes naquele dia do batismo. Foi minha saúde. Por 3 vezes, né, eu passei assim pelo vale da sombra da morte mesmo, de ter passado assim por, né, de saber que eu vou morrer, saber assim, eu vou morrer. E Deus me deu, né, a libertação e me deu a cura, foi a minha saúde. Já peguei mesmo com Jesus, né? Que antes nessa pandemia que veio aí, eu me sentia frágil nisso aí. A minha restauração ministerial. Essas são as breves palavras que eu posso dizer. Então, o Senhor está trabalhando ainda, mas isso é de bênção para minha vida. Deus mudou minha vida. O ano para mim foi cheio de bênção. Teve uma que eu agradeço a Deus todos os dias, né? Que foi ano passado eu ter pego Covid. E com o Covid veio uma pneumonia. Fiquei 21 dias em casa e não fui internada porque não tinha quem ficasse com os meus filhos. Mas Deus reabilitou minha saúde. Ele mostrou para mim que mais uma vez Ele estava comigo. São muitos, né? A gente não tem como contar todos aqui. Um apenas, e foi diário, diante de uma pandemia, aquele que precisava sair para trabalhar. Eu trabalho com profissionais que estão ligados diretamente com os profissionais que lidam com a linha de frente do Covid, né? E eu tive contato todos os dias tendo que trabalhar, mesmo com a proteção, seguindo as medidas de segurança. A gente sabe que a gente fica... corre o risco, né, diário, mas eu pude ali ver o cuidado de Deus, que acima de qualquer distanciamento social, proteção com máscara, uso de álcool, o Senhor, em primeiro lugar, Ele guardou e livrou todos os dias. Ele me deu o livramento de suicídio. A questão do Covid, né? A gente nunca está esperando essas notícias, morre aqui, morre ali,
e graças a Deus o Senhor nos livrou. Foi em março desse ano que a minha avó teve um AVC que praticamente os médicos desenganaram, e mesmo com toda a sua fragilidade, ela está forte, conversando dentro das suas possibilidades, mas está conosco ainda e servindo a Deus ainda, que eu acho muito interessante, que ela ainda vai à igreja. Então, para mim, isso é um milagre. Sim, tive medo. Medo eu não tive. Eu fiquei insegura em algumas questões. Questão de trabalho, né? Porque é o nosso sustento, dali que a gente tira o sustento da nossa casa, da nossa família, né? Em alguns momentos eu fiquei insegura com essa questão. Tive, como nunca antes. Tive muito medo. Medo que extravasou assim na minha carne. Passei por um momento muito difícil, mas eu clamei ao Senhor ali naquela angústia. Fico muito emocionada de falar, de sentir o medo a ponto de querer paralisar. E foi com a graça de Deus que eu não paralisei. Tive medo, sim, desse ano, né? Receber alguma má notícia. Tive medo pelos meus pais, que são os mais sensíveis, meus filhos. Mas graças a Deus, hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e agradecer pelo seu infinito cuidado para conosco. Não vou dizer medo, porque eu coloquei muita esperança, né? De chegar até onde eu tô chegando aqui, que é dezembro. Mas a gente fica assim, tem hora e tem outra, ainda mais novamente a questão do Covid. Todo mundo fica pensando, e se for a nossa família, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer? Mas graças a Deus eu vou colocar a esperança. Eu fiquei muito feliz por chegar até aqui. Teve vários, mas o que mais precisou mesmo ser adiado foi o que eu ia fazer de enfermagem, que estava tudo pronto, mas devido ao momento acharam melhor deixar para o próximo ano. Muitos, principalmente a gente tem sonhos, coloca metas, as coisas materiais, pastor, eu deixei de lado. Na parte de louvor, né, na parte musical, você ama muito fazer, eu amo muito fazer isso, e eu tive que crescer um pouco mais, desenvolver em amor, que não é fácil, mas chegamos até aqui. Ser batizada e entrar para a igreja. Para mim foi um privilégio ver meus filhos conseguirem passar por esse ano letivo diante de um cenário tão diferente, né? Aula remota. E diante das dificuldades, desafios diários, eles concluíram e com um ótimo desempenho. E para mim isso é um privilégio ver eles desenvolvendo, né? Concluir o ano letivo, e agradeço a Deus por isso. Foi a minha casa. Foi o meu momento em casa com os meus filhos, e foi o momento da família. Eu vi que eles estavam realmente precisando de mim nesse momento, e isso foi que Deus foi trabalhando. A restauração da minha família, da minha casa. Isso é maravilhoso, né? Em março, o Rafael tinha 5 anos quando eu entrei numa ação na justiça para poder ele pegar o LOAS. Desde então ele não tinha recebido, não recebia, e o INSS não aprovou, e eu entrei de novo com recurso. Em março, o advogado dele me ligou falando que estava tudo ok, que o INSS ia liberar, e eu fiquei no aguardo, e graças a Deus em agosto saiu, né? E logo em seguida saiu a minha casa, que também é outra bênção, que há 15 anos a gente está sonhando, lutando, batalhando, né? Eu e Matheus, a gente sempre teve esse sonho de ter uma casa própria, né? De ver os nossos filhos acolhidos debaixo do nosso teto, porque não é fácil a gente viver de aluguel. Pagar aluguel é um dinheiro que vai e não volta mais. Dou graças a Deus por todos os lugares que eu passei, mas nosso sonho era ter a nossa casa. E graças a Deus esse ano eu consegui tanto o Rafael ficar aposentado, como eu consegui a minha casa, graças a Deus. Pela minha família, como não tinha aquele respeito por mim. Aí quando veio o renovo, agora eles querem, eu julgo eles, me desejam, eu julgo eles, me respeitam. Tem aquela consideração que antes não tinha isso. Portanto, que não passava do que 12 anos sem desligar. Assim, desliguemos um do outro. Mas hoje, graças a Deus, estou respeitado, amado pelos meus irmãos, graças à Igreja Renovo.
Dantas, continuei falando do Evangelho, o ID do Senhor. Eu ajudei muitas vidas e descobri que eu tenho dons. Olha, com tantas bênçãos da minha vida, com certeza eu fiz muito pouco, né? Mas aonde eu vou, eu procuro sempre estar contando tudo que me aconteceu. Porque por várias vezes eu contei e teve pessoas que falaram: não, eu não acredito nisso. Você conseguiu sobreviver? Né? Fulana de tal morreu. Né? E graças a Deus eu tô aqui. Né? Eu sei que isso, por mais que eu, nas minhas orações eu sempre falo: Senhor, se eu passar o resto da minha vida ajoelhada te agradecendo, eu não vou conseguir te agradecer o suficiente por tantas bênçãos que aconteceram na minha vida. Eu poderia ter feito muito mais, eu reconheço. E não tem como negar, assim, a gente tem consciência da nossa importância como corpo de Cristo. Eu deveria ter feito muito mais. De expressar, de vivenciar realmente o cuidado de Deus através da igreja e nós como corpo, de fazer muito mais pelos aqueles que estavam mais vulneráveis. Eu deixei muito a desejar. Eu deveria ter feito muito mais, pastor. De orar pelas pessoas, de pregar o Evangelho, né, de mostrar, né, o caminho dos céus para as pessoas. Na minha família só eu que sou evangélico. E aí sempre eles me pedem oração. E eu saio com ousadia de falar de Jesus para eles. E orar para eles e falar: quem vai fazer o trabalho é Jesus, não é eu. Vou orar. Esse ano foi um dos anos que eu menos tive na casa de Deus. Infelizmente, esse ano foi um ano que eu menos tive junto, que eu não pude exercer as coisas que eu sempre exerci, e não pude colocar os projetos que nós sempre fazemos todos os anos. Força. Eu descreveria amor. Eu direi amor. Vitoriosa. Renovo. Comunhão. 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 2022 possa abrir muito a sua visão em questão ao reino de Deus e em questão da palavra de Deus. Você pôde ser desafiado vir à casa do Senhor nesse ano de 2021. Então saiba que o melhor de Deus está por vir em 2022. Então tenha certeza, no nome de Jesus, que você vai vencer. Meu Deus, o Ministério Renovo, ele me ajudou assim em tudo. Foi realmente o renovo, né? Tanto na material como na minha área espiritual, as pessoas, sempre palavras, né? De ânimo, de força. O Ministério Renovo para mim, né? Foi tudo. Olha, o Ministério Pentecostal do Renovo, ele tem sido bênção na minha vida. Para a glória de Deus. Aqui eu tenho família, né, irmãos. Aqui eu tenho uma família que eu posso dizer: não, eu posso confiar, né? Graças a Deus, eu tenho pessoas que oram por mim nesse ministério piamente. Por onde eu andei, por lugares que eu fui, o Senhor Jesus me levou e me trouxe, né? E Ele me falou que Ele tinha me levado e que Ele ia me trazer, né? E graças a Deus estou aqui para a glória de Deus. Esse ministério tem sido maravilhoso na minha vida, né? O Senhor como pastor, né? A missionária Cristiane, a pastora Cristiane, tem sido assim bênção na minha vida. Para a glória de Deus, eu tenho família assim abençoada nesse lugar. Louvado seja Deus por esse lugar. Foi fundamental esta obra, esta casa de oração, pastor. Através dos pastores, líderes, os irmãos aqui, sempre tiveram uma palavra de fé. O pastor é um exemplo de nunca deixar a gente desfalecer diante das lutas. E foi fundamental, assim, um apoio espiritual. Foi isso que me despertou no momento que eu estava querendo afundar. Foi o apoio da igreja, foi a oração dos pastores, dos irmãos, que me fez levantar e me deu chacoalhão. E hoje eu estou aqui, pastor, para a glória de Deus. De coração eu digo que o Ministério Renovo foi meu suporte. A minha pessoa não estava aguentando. Eu tive o suporte da igreja, eu tive o suporte da casa, da família, pastores, amigos. Então, assim, o Ministério Renovo foi o que me fez levantar novamente. Foi o que eu precisei em todo momento, eles estavam comigo. Foi meu suporte. Me acolhendo.
minha fragilidade nos momentos que eu mais precisei. Havia pessoas e com certeza a igreja toda me acolhendo. Então, é acolhedora. Ajudou na minha vida. Eu consegui fazer conquistas e minha mãe disse que eu melhorei muito. Hoje está me ajudando e sempre nas orações dos irmãos, por mim, por estar me auxiliando aqui na igreja. O que eu tenho para dizer é que não desiste, porque Deus, ele é fiel. E se você tá aí procurando ajuda, vai numa igreja e peça a Deus um livramento. Amém. Feliz ano novo e 2022 seja cheio da graça do Senhor sobre a sua vida. Confie sempre no Senhor. Nunca desista dos seus sonhos e nunca desista, principalmente da família. A família é uma bênção de Deus. Meus queridos irmãos, que diante das lutas, diante das dificuldades, queremos enfrentar aqui neste mundo que nós vivemos, que somos totalmente dependentes do Senhor. E é nele que nós iremos encontrar a solução para todos os problemas. É isso que eu quero deixar para os irmãos. Busquem o reino dos céus. Busquem as coisas que são do alto. Para mim, cada dia mais as coisas terrenas têm deixado menos importância na minha vida. E diante de tudo que a gente está presenciando, eu preciso e eu recomendo aos irmãos: buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que vêm do alto, que vem o nosso socorro. Amém? Feliz ano novo. Que Deus te abençoe. Toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Não abra mão dos sonhos do Senhor para você por conta de qualquer coisa. Mas se desempenhe, se desenvolva em amor. 2022 maravilhoso. E um feliz ano novo para todo mundo, né? Que 2022 venha cheio de graça, onde nós não achávamos que não ia chegar nem em 2000, e Deus está dando vitória para cada um de nós. Então nós vemos que Deus venha abençoar cada um, né? Com um feliz ano novo, um novo começo, que não seja só uma mudança de ano, né? Que seja um novo começo dentro de nós. Um feliz ano novo, que o ano de 2022 venha com muita graça do Senhor, com muita provisão, e que nos dê força, ânimo para caminhar e prosseguir aqui a nossa caminhada na terra.